Chegou o dia. Eu tô prestes a embarcar na maior viagem da minha vida. Mas tudo bem, eu venho me preparando muito tempo, sabe? Muito tempo. A espera foi longa. Eu ainda não sei qual vai ser o destino. O caminho que até aqui não foi o que eu imaginava. Eu tive que repensar toda a minha rota, me reorganizar, repensar meus hábitos, aprender, realinhar as minhas expectativas. E o primordial, acreditar. Eu achei que eu ia estar muito ansiosa no dia, mas eu estava tranquilo. Tava muito tranquilo. Tava eu e o Henrique, a gente acordou por volta de 5 da manhã, pegamos o voo. Eu tava tranquila, fui escutando música, cheguei na clínica, tava zero ansiosa. Mas a partir do momento que a gente começou já a se movimentar, fomos pro quarto, o Henrique começou a ficar ansioso, começou a ficar enjoado, começou a ter dor de cabeça. E eu tava comunicativa, conversando, assim, foi bem tranquilo. Quando a gente entrou na sala, eu achei que eu tinha que anestesiar e não foi necessário, é muito rápido, é uma microcânula. É tudo muito diferente do que eu achei. Para escolher qual embrião que nós vamos transferir primeiramente ao útero, nós levamos em consideração alguns critérios. Então, vamos analisar a parte morfológica desse embrião, que é as características desse embrião avaliado ao microscópio pela equipe de embriologia. Então, vamos avaliar como estão a questão das células desses embriões, a disposição e qual embrião, então, morfologicamente apresenta uma classificação melhor. Além disso, em alguns casos, é realizada a biópsia com análise genética dos embriões, e com isso nós sabemos quais embriões são considerados geneticamente normais e são esses que serão transferidos ao útero, pois isso aumenta a chance daquela transferência ter sucesso. Em relação ao número de embriões que podemos transferir ao útero, isso vai depender da idade da mulher e se esses embriões foram biopsiados e têm análise genética ou não. No caso dos embriões em que não foram biopsiados, nós podemos transferir até 2 embriões para pacientes com menos de 37 anos e até no máximo 3 embriões para pacientes com mais de 37 anos. No caso de embriões que foram biopsiados e analisados geneticamente, nós podemos transferir até no máximo 2 embriões, independente da idade da mulher. Para realizar a transferência de um embrião ao útero, nós precisamos que o endométrio, que é a camada interna que reveste o útero e onde esse embrião vai se desenvolver, onde a gestação vai se desenvolver, precisa estar receptivo para que esse embrião consiga se implantar. E nós conseguimos preparar esse útero de algumas formas. Podemos fazer o que chamamos de preparo em ciclo natural, que seria acompanhar o próprio ciclo natural da paciente e avaliar o melhor momento, que seria próximo da data da ovulação, para definir então a janela para esse embrião ser transferido. Ou podemos fazer também um preparo em ciclo artificial, em que nós diretamente damos medicações para preparar esse endométrio. Esse método deve ser escolhido especialmente para as pacientes que não apresentam ciclos menstruais regulares ou pacientes que não estão mais menstruando. Elas realmente não podem realizar um preparo em ciclo natural. Mas para os pacientes que têm menstruações regulares, nós podemos fazer das duas maneiras. E é importante dizer que não tem nenhum método melhor do que o outro quando falamos em taxas de sucesso e taxa de gestação. Então, nós podemos preparar o útero tanto em ciclo natural quanto um ciclo medicado, ciclo artificial. A taxa de gravidez pós-transferência de embrião é similar nesses dois tipos de preparo. Eu achei que fosse doer, não doeu nada, você não sente nada, assim. Nem desconforto, para dizer a verdade. Quando eu vi, já tinha acontecido. Naqueles momentos, você olha tudo pelo monitor, né?
tudo que tá acontecendo. Aí o Henrique estava do meu lado, eu quase esmaguei a mão dele. Ele ficou mudo, calado, ele só olhava pro monitor. Assim, um silêncio, né? Todo mundo concentrado ali. Eu não consegui tirar o olhar do monitor. E aí o Dr. George falou assim, que Deus abençoe que a gente consiga. E quando a gente finalizou, eu falei, é só isso? Já foi? Ele, ó, repouso uma semana, fica quietinha, sem muita movimentação, sem pegar peso, sem ir pra academia. O dia da transferência, os pais do Henrique souberam. Não comentei com a minha mãe para ela não ficar nervosa, ansiosa. O meu irmão sabia também. A gente evitou contar para muitas pessoas, que era tudo muito novo, né? Tudo muito íntimo. A gente não queria criar expectativa na primeira tentativa. Que é um processo até que ela se isolou muito, né? Tipo assim, ela se isolou, tipo assim, ela não falava muito. Eu acho que era uma das poucas pessoas que ela falava pouco, entendeu? Sobre, entendeu? Então assim, eu acho que ela se isolou muito. Até agora, até ter dado o positivo. Então, assim, eu não sei quantas pessoas sabiam, mas eu sei que eu quando deu positivo, eu fui umas poucas pessoas que fiquei sabendo até dar o terceiro mês que ela começou a contar para todo mundo. Mesmo o pessoal do meu escritório, eu fui proibido de falar qualquer coisa. Ele fala, pô, como você não contou? Eu falei, ué, eu falei para a Karen, vai contar, não ia contar, e não contei. Esperei dar os 3 meses para poder falar. O procedimento de transferência de embriões é um procedimento bem simples, muito parecido com o exame ginecológico de rotina para uma coleta de Papa Nicolau, por exemplo. Ele não precisa ser realizado sob sedação, mas em alguns casos podemos realizar caso a paciente sinta muita dor, sinta-se incomodada e não queira sentir nada durante o procedimento. Mas costuma ser um procedimento bem tranquilo, leva em torno de 10 a 15 minutos. E logo após o procedimento, a paciente já pode retomar as suas atividades do dia a dia, apenas evitando esforço físico. E recomendamos que durante os 9 primeiros dias após a transferência, que é o período enquanto essa paciente vai aguardar até realizar o teste de gravidez, que ela então não realize esforços físicos intensos, evite ter relações sexuais caso ela esteja apresentando algum tipo de sangramento pós-procedimento, que pode acontecer, mas no geral os pacientes podem retomar as atividades habituais do dia a dia. É difícil para eu ficar quieta, né? Eu fiz exame de farmácia antes, eu não precisava fazer aquele exame. Podia ter dado um falso negativo, né? Então, eu acho que eu antecipei aí. Aí depois eu fui fazer o beta. Aí quando o beta deu positivo, aí você tem que esperar mais uma semana para ver se ele evoluiu. E aí ele evoluiu. Aí essa semana é um pouquinho também, ai, será que evoluiu? Será que não vai evoluir? Você fica meio... Mas foi tudo muito curtido.